Já há bastante tempo a gente pensou em nos reunirmos para conversar. A gente pensou em fazer um podcast. Hoje já existem muitos, né? Muitas bandeiras. Muitos formatos para todos os gostos. Propostas diferentes. E a gente queria um que fosse pro nosso gosto e que tenha tudo que a gente tudo que a gente pensa, tudo que a gente acredita. Acho que o nosso foco principal de estarmos nós três, de pensar ainda no núcleo familiar, nessa questão de existir mesmo um pai, uma mãe, uma filha, outros filhos, no caso outros aqui, filhos, né? sim, aqui 3 filhos, outros no caso. filhos. E da gente falar de uma realidade que todos nós vivemos hoje em dia, que é de pais que têm uma vida super corrida, que têm dificuldade muitas vezes de conversar com os filhos que têm um acesso liberadíssimo à internet, que é um mundo tipo quase sem fim, né? E tem até uma deep web aí para atrapalhar a vida. Como se não bastasse dos a filhos, internet, tem uma camada, deep né? web, Então, né? tem uma deep web, então assim, quem sabe a gente não possa um dia entrar nesse assunto num podcast, né? E se você é pai, é mãe, provavelmente o é, né? Então, acho que é importante a gente falar de tudo isso. E às vezes a gente não consegue conversar diretamente com os nossos filhos sobre determinados assuntos. E quem sabe a gente conversando possa, né, Oferecer uma atrair perspectiva, né? Abrir um espaço realmente para esse tipo de discussão. De criatividade, de pensamento, Mas de conversa. Nós vamos falar não só de educação de filhos, né? Mas de muitas pautas que estão completamente fora da moda atualmente, né? Então, temas mais conservadores, é verdade, como é a nossa inclinação. Portanto, a gente pensa em propor uma visão bastante diferente e na contramão de tudo que está acontecendo. Portanto, o mais provável é que se você decidir investir no nosso produto, nesse nosso podcast, você vai investir num podcast de baixíssima audiência, porque a maior parte das pessoas não está nem aí para aquilo que a gente quer falar, né? Nesse mundo amplamente progressista e tão politicamente correto, talvez a gente vá colocar percepções que vão salgar, por assim dizer, algumas pessoas, alguns temas, e que a gente acredita que no mínimo merecem uma outra perspectiva. Sim, e eu acho que vale ressaltar também que não necessariamente todo tema que a gente venha a tratar nesse novo projeto seja conservador, por assim dizer. Então, educação de filhos, por exemplo, é um tema muito interessantíssimo de ouvir vocês dois falarem, principalmente porque eu acho que vocês têm contribuições muito boas. Eu sou suspeita para falar, mas é um tema assumidamente conservador, que já tem uma substância, assim, mas não necessariamente. Então a gente provavelmente vai tratar de assuntos do cotidiano, assuntos mais banais, assim, e trazer uma outra visão, que eu acho que esse que é o grande lance, assim, dessa proposta do que a gente quer trazer. É realmente um espaço para que se discuta uma nova visão sobre coisas que a gente vê todo dia e geralmente tem uma visão muito viciada. A gente só bate sempre na mesma tecla. Ou até limitada, né? Muito estrita e estreita. Inclusive, isso que você coloca é muito apropriado, porque a gente vem discutindo sobre isso nas nossas muitas e boas conversas, de que hoje em dia as pessoas praticamente só consomem o conteúdo e já não tem mais uma condição de se colocar e fazer questionamentos, né? Sobre coisas que a gente vê todo dia, e um tema que eu até ia entrar aqui agora, mas já não vou, porque fica para um dos primeiros episódios. A gente já tem uma lista. E caso você tenha ouvido um barulhão aqui, é porque as toalhas da Jornada do Poder Empreendedor estão lavando ali. Mas nós faremos a gravação do nosso podcast num estúdio profissionalíssimo, com material e equipamento de primeira linha. Áudio perfeito. A gente quer oferecer o melhor para você. Esse teaser apenas está sendo feito aqui na nossa casa, porque disso depende a concretização desse projeto e por isso a sua participação é tão importante.